Caoa Chery Tiggo 8 Max Drive. Olha só, ele tá aqui na nossa garagem. Essa é a garagem do meu prédio. Eu vou ficar uma semana com esse carro e vou fazer uma viagem de 1.200 quilômetros com ele. Eu vou te mostrar todos os detalhes desse SUV de 7 lugares e você vai comigo nessa viagem para ver como ele se comporta na estrada. Bom, eu sou o Leonardo Félix, vou te mostrar todos os detalhes aqui do Tiggo 8 TXS Max Drive, que é a versão de topo. Na verdade, a única versão hoje em linha do Tiggo 8 neste visual que você está vendo aqui, que é basicamente o mesmo visual do Tiggo 8 desde que ele foi lançado no Brasil. A gente tem a versão Max, a versão Pro, aliás, desculpem, com motorização híbrida plug-in. Inclusive a gente já tem um vídeo sobre esse carro. Vamos colocar o cardzinho aqui em cima para vocês do Tiggo 8 Pro Hybrid, explicando bem em detalhes como é que funciona a tecnologia híbrida. E uma das únicas diferenças visuais do Tiggo 8 Max Drive, né, do TXS, tá aqui, ó, na lanterna. A lanterna antes do Tiggo 8, ela terminava aqui basicamente, né, os LEDs, tinha um vão aqui, agora é tudo integrado, assim como também acontece no Tiggo 7 Pro. Sendo bem honesto, eu prefiro a versão antiga dessas lanternas, eu achava mais elegante do que essa versão que tá aqui. Mas eu ainda prefiro essas lanternas do que as lanternas do Tiggo 8 Pro reestilizado, que são separadas, tem um aspecto mais de lanterna comum. Aqui a gente tem uma marotagem para passar como se fosse uma saída de escapamento cromada, trapezoidal, mas a saída real de escapamento está aqui embaixo. E este é o visual do Tiggo 8 Pro. As rodas de liga leve, a gente está vendo aqui, pneus Goodyear, as rodas são aro 18, freios a disco nas 4 rodas, e a gente tá olhando o visual do Tiggo 8 Max Drive. Tá aqui o DRL nesses 4 gominhos de LED, como já era, né, no Tiggo 8. Faróis de LED a gente tá vendo aqui do tipo Eco LED, e esse então é o visual do Tiggo 8 Max Drive. O motor é 1.6 turbo a gasolina, injeção direta de combustível, 187 cavalos de potência, 28 kgfm de torque. Como eu falei, ele é só a gasolina. Lembrando sempre, minha gente, que você está no canal da Mob Auto, então se você está gostando do conteúdo, já aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações, coloca lá se você quer seguir todo o canal ou só alguma playlist específica, como aqui é do Mob Vlog. Espero que você queira assistir tudo e fica de olho em todos os nossos conteúdos que a gente está mostrando aqui, o Tiggo 8 Pro Max Drive. Lembrando que esse carro foi lançado na linha 2023 com esse pacote Max Drive, que é um pacote de assistências ativas de condução. Finalmente, né, ele ganhou essas assistências, como por exemplo, frenagem autônoma emergencial, um ACC, também assistente de permanência em faixa, e a gente vai ver na prática como funciona tudo isso. O Tiggo 8 é um SUV de 7 lugares, como eu falei para vocês. A abertura do porta-malas é elétrica, é bem facinho, é só apertar aqui o botão e ele já abre. Inclusive lá dentro do painel você consegue configurar a altura máxima que você quer da abertura dessa tampa. Por exemplo, se você está parado numa garagem de subsolo que é mais baixa e essa tampa bate no teto, você pode configurar para ele abrir um pouquinho mais baixo, e aí você não tem esse problema. Aqui está a terceira fileira de assentos. É muito fácil você fazer o rebatimento, basta você apertar aqui esse botão, ó, na verdade essa tecla, e você rebate facilmente essa terceira fileira de assentos. E aqui você tem um porta-malas, né, mais propriamente dito, com um volume muito maior aí para você colocar suas bagagens, se você não precisar desses dois assentos extras. Lembrando que todas as informações, litragem do porta-malas, toda a ficha técnica do Tiggo 8 tá na descrição do vídeo aqui embaixo. E se você ficou ainda com alguma dúvida que eu não falei aqui ou que não está nessa descrição, pergunta nos comentários que a gente responde. Para puxar de volta, ó, olha que coisa fácil, só puxar essa alcinha aqui e os bancos estão novamente eretos e prontos para receberem passageiros. Ah, e para fechar o porta-malas, ó, só apertar o botãozinho aqui
e ele fecha facinho e suave. Aqui dentro do Tigo 8, olha só o que a gente tem. A gente tem um quadro de instrumentos 100% digital, que você está vendo ali na sua tela, e uma central multimídia estilo flutuante. É basicamente o mesmo painel que a gente já conhecia do Tigo 8. O acabamento dele é bem legal, a gente está vendo aqui, tem alguns elementos simulando ali aço escovado, bancos revestidos em couro, os bancos têm essas partes aqui, inclusive micro perfuradas, e aqui no console central a gente tem a famosa manopla de câmbio estilo joystick, e tem também, olha só, esse ar-condicionado nessa tela digital, imitando aqui os carros da Land Rover, mais um monte de teclas aqui para você acessar a central multimídia, volume e tudo mais. Aqui o Auto Hold e aqui um carregador de celular por indução. E aqui você consegue mexer em configurações como controle de velocidade em descida e o assistente de permanência em faixa, que você pode configurar se você quer o assistente ativo ou só o alerta, a câmera 360 graus que a gente vai ver na prática e também os modos de condução. Aqui um pouquinho mais do acabamento dos bancos, dá para ver que o banco do motorista já tem ajuste elétrico e o do passageiro lá também. Aqui embaixo do console central, ó, tem mais espaço para colocar bagagem e as duas tomadas USB. Na prática a gente vai ver que essa central multimídia depende muito desse USB, porque não tem Android Auto sem fio nem Apple CarPlay. Aqui, ó, dá para abrir o porta-malas, o ajuste manual de altura do facho dos faróis, apesar de serem em LED. E agora a gente vê também aqui os comandos, ó, do Max Drive, do ACC e os comandos ali do volume da central multimídia. Aqui atrás, olha só o espaço aqui no banco traseiro. Esse banco dianteiro está configurado para mim, eu tenho 1,70 de altura, não sou a pessoa mais alta do mundo, e olha o tanto de espaço que sobra para pernas. Túnel central é quase todo plano, isso é uma ótima informação. Tem revisteiro, tem alça de teto, tem um teto solar panorâmico aqui que é bem grande, e tem também, ó, difusor de ar aqui e mais uma saída USB e um porta-celular ou porta-carteiras aqui atrás. O padrão de acabamento das portas e dos bancos é bem similar, e para você rebater esse banco aqui também é simples, embora seja por essa alavanca aqui, ó. Não, geralmente a gente esperava que ficasse aqui, mas no caso do Tigo 8 no banco intermediário é aqui que fica. Apertou, cai, e aí você tem acesso à fileira traseira aqui. Você pode inclusive arrastar esse banco para frente para poder fazer as pessoas entrarem. No caso, você arrasta através dessa alça aqui, puxando e arrastando esse banco para frente no trilho para as pessoas entrarem lá no banco de trás. Ó, mais alguns detalhes. Primeiro que você consegue aqui, ó, fazer um ajuste da angulação que você quer para essa fileira de bancos aqui. Você pode angular esse encosto lombar em até 3 posições. Aqui a primeira posição, ó, mais angulada possível em relação ao que a gente tem ali no banco do lado direito, porque esse encosto é bipartido. Aqui a posição mais normal, com a angulação intermediária. E aqui, ó, a terceira posição mais angulada, quase em 90 graus aqui. Deve ficar menos confortável para quem vai aqui no meio, mas aumenta o espaço para as pernas de quem senta lá atrás. Aqui está a chave, ó, do Tigo 8. Ela é uma chave do tipo presencial, com sensor. Gostei do visual, ela é bem levinha e também é fininha, isso é uma boa notícia. Tá aqui, ó, mais o ar-condicionado para vocês. O carregador por indução. Deixa eu até pegar meu celular aqui, ó, vou colocar para vocês verem que o carregador funciona. Olha só, já começou a carregar. O câmbio do tipo joystick. Aqui a gente tem o Auto Hold, e boa notícia é que o Auto Hold funciona quando você aperta ele uma vez. Se você desligar o carro e ligar de novo, ele continua funcionando, diferentemente dos primeiros Tigo 5X em que isso não acontecia. Quadro de instrumentos digital. Esse quadro de instrumentos funciona legal. Tá aqui, ó, mas ele não tem tanta informação assim, ó. Ele tem as informações aqui da pressão dos pneus, tem a informação
dos dados de viagem, consumo, tudo mais, o odômetro parcial. Essa aqui é a informação do assistente de permanência em faixa em relação a outros veículos da via, e a pressão dos pneus, que eu já havia comentado com vocês, não tem tanta informação assim nesse quadro de instrumentos. E aí você pode selecionar qual tipo de modo que você quer, clássico ou não. Aqui está a central multimídia, aqui você seleciona o que você quer, ó, rádio e tudo mais. Também para você colocar música, imagem e vídeo, desde que você plugue, né, o seu celular ou então um pendrive ali na entrada USB. Aqui está a conexão por Bluetooth que você pode fazer, só que não tem Android Auto sem fio. A gente está vendo aqui que o meu celular não está plugado no fio, ó, e quando eu tento entrar no Android Auto, ele dá a mensagem para eu conectar no cabo. Aqui as configurações do veículo, configurações também da própria tela. É tudo bem facinho de mexer, só que não tem muitas configurações assim, tem algumas coisas estranhas, né? Esse carro vive fazendo barulho e tudo mais, e não dá muito para você mexer aqui nessas configurações. Ou você, por exemplo, aqui na condução assistida, ou você desativa ou ativa tudo. E quando você desativar ou ativar, ele vai ativar o aviso sonoro e também o aviso luminoso no painel e tudo mais. Então é preciso ver aqui, ó, qual que é a melhor configuração para não ficar com as assistências todas desligadas. Aqui no alerta você pode selecionar, ó, se você quer padrão, máximo, mínimo. No ACC você também consegue fazer ajustes, ó, se você quer, o quanto de intrusão você quer. E aqui estão então as configurações da multimídia do Tiggo 8 Max Drive. Antes da gente começar o nosso rolê, deixa eu mostrar o teto solar do Tiggo 8 para vocês, porque ele é bem interessante. Ele é panorâmico, né? Então você está vendo aqui que eu estou fazendo a abertura. Ele é uma abertura em duas fases, tem que apertar duas vezes o botão até ele ir até o final. E quando você quer abrir o vidro em si, olha só que interessante, o vidro daqui ele abre por baixo, ele não abre por cima, como geralmente em tetos solares comuns. E quando você quer fechar e abrir só o basculante, aí sim, ó, você joga e aí ele bascula para cima. Só que a abertura mesmo dele, ela é para baixo. Curioso isso, né? Toda a iluminação interna do Tiggo 8 é em LED. No console de teto tem um porta-óculos, aqui os comandos para abrir o teto solar. E agora eu volto quando for fazer a viagem. Vou fazer 1.200 km com este carro em rodovia, como eu falei para vocês. E, portanto, não estranhe se eu estiver com outra camiseta, porque eu vou fazer essa viagem num outro dia. Vamos começar então aqui a nossa viagem. Aqui o destino já está colocado. 6 horas de viagem a primeira perna, 532 km mais ou menos. Vamos manobrar. Antes de manobrar, vou mostrar aqui para vocês o jogo de câmeras desse carro. Você está vendo aqui, ó, tem uma câmera para frente com gráfico dinâmico, aqui uma câmera superior em 360 graus. Isso na visão 2D. Se você colocar aqui visão 3D, ó, você consegue ter toda a visão lateral do carro, superior, com uma projeção do próprio veículo. Isso de lado, ó, eu não consigo jogar para cima. E você consegue também ter a visão praticamente aqui em 180 graus na parte da frente e uma visão um pouquinho mais estreita na parte de trás. Então esse é o jogo de câmeras aqui do Tiggo 8. Vamos voltar para o Android Auto. Está setado com o cabo, como eu falei antes, só via cabo que ele faz a conexão. E vamos embora então. Eu tô aqui com 3/4 de tanque. Ele tá marcando no computador de bordo uma média de consumo de 8,6 km. A gente já rodou 75 km desde que pegou o carro. E ele já gastou 1/4 de tanque. Então eu acho que o consumo real aí tá abaixo desses 8,6. De qualquer forma, eu vou passando para vocês os dados também do computador de bordo. Então
Estamos saindo aqui. Vamos pegar um primeiro trecho, obviamente, em cidade. Uma coisa que já dá para notar em relação ao Tigo 8 Max Drive, você tá vendo a câmera funcionando aqui na rua, ó. Isso é bem legal de ver durante a manobra. É que o Tigo 8 é um carro muito confortável, né? Ele é muito silencioso. O desempenho dele tá bem de acordo, né, com o porte, com a proposta. São 187 cavalos, como eu já falei, 38 kg de torque. Mas o mais importante é que ele é muito confortável. A suspensão dele absorve muito bem os impactos. Eu já rodei um pouquinho com ele. Ele é bem silencioso em relação a ruídos aí de vento, de motor. Bem silencioso é exagero, vai? Ele é silencioso. Não chega a ter o isolamento acústico aí de um carro de luxo, mas é um isolamento acústico aí bem agradável. Assim como o desempenho, tanto as suspensões aí na absorção de impacto, né? A gente tem uma arquitetura independente, né? Multilink na suspensão traseira. A suspensão dianteira é tipo McPherson e a gente tem aí, portanto, um conforto, né, de rodagem bem satisfatório. Passando aqui por uma lombada com tranquilidade e volto a falar com vocês quando a gente já estiver então na estrada. Bom, minha gente, já estamos aqui entrando na pista expressa da Marginal Tietê, prestes a sair de São Paulo. Uma coisa que eu já fiz, eu parei para calibrar os pneus. Os pneus estavam com a calibragem levemente abaixo do indicado, que é 33 libras, estava com cerca de 30 libras. Tanto estava o aviso aqui no painel antes de pneu com pressão baixa. Fiz o ajuste e agora, que vai ajudar inclusive no consumo de combustível do carro. E agora estamos indo embora. Curioso é que eu coloquei 33 libras. Olha só, um aviso de há um obstáculo nas proximidades do veículo, que já faz parte do pacote Max Drive, né? Esse pacote ele tem um alerta de proximidade de objetos à frente, lá atrás, a frenagem autônoma emergencial, o assistente de tráfego cruzado na traseira, além do ACC e do assistente de permanência em faixa. O assistente de permanência em faixa é uma coisa à parte aqui, porque ó, ele aqui no console você consegue já ativá-lo e ele tem algumas opções. Ele tem a opção obviamente desligado, que é como está agora. Essa opção pontilhada, que é o LDW, ele é um alerta apenas, né, de quando você está evadindo da faixa de rolagem. Vamos ficar aqui um pouquinho longe dos outros veículos e para ver se ele funciona. Bem, agora a gente saiu da parte aqui do pontilhada. Daqui a pouquinho eu mostro melhor. Mas enfim, ele tem esse assistente e ele tem, por fim, esse LKA, que é a correção ativa do volante, tá? E não só ele tem o alerta, como o volante corrige a faixa. Que a gente está entrando num trecho de recapeamento de asfalto, por isso que agora que a gente vai voltar a ter uma faixa de rolagem. Olha, avisando aqui, ó. Agora ele começou a avisar, mas ele avisou que está desligado. Vamos ligá-lo novamente. Vou ligar aqui a correção no volante. E ele faz aqui, ó, a correção quando você precisa. Nesse momento ele não está funcionando. Vamos ver se em outro momento ele funciona melhor. Mas por enquanto não está funcionando o sistema. Ele já funcionou outras vezes. Neste momento não está funcionando. Fiz a calibragem dos pneus. Como vocês estão vendo ali, ó, ele está aparecendo 31.8, 31.3, que é abaixo das 33 libras que eu coloquei nos 4 pneus, né? O Tigo 5X também tinha essa questão de às vezes mostrar uma calibragem de pneu mais baixa do que a calibragem real,
no monitoramento de pressão, mas a diferença tá pouco, então ele não tá afetando, ele não tá me mostrando um aviso de pressão baixa, não tá sendo suficiente para isso. Então daqui a pouquinho a gente vai estar na estrada, aí eu volto a falar com vocês. Ó, agora tá ativo aqui o sensor, ó. Agora sim, vocês viram que ele fez o alerta aqui no painel, ó, e corrigiu para o centro da faixa. Mas é uma correção bem sutil, tá? Uma correção bem sutil. Vamos colocar agora o alerta, o assistente ativo de fato, e ver se ele tem uma correção melhor. Aqui ele está corrigindo melhor, ele está me trazendo o tempo inteiro para o centro da faixa, sozinho, sem eu precisar mexer no volante. Agora sim está funcionando o assistente de permanência em faixa do Tigo 8 Maxi Drive. O trânsito está intenso e a gente vai entrar na rodovia em instantes. Estamos saindo aqui do primeiro pedágio. A aceleração dele é tão boa que se você pisa um pouquinho demais no acelerador, você sente até o pneu dando uma patinada. Tem tipo uma leve falta de aderência. E olha que eu estou no modo Eco, hein? Eu estou no modo Eco. Aqui no próprio console central, ó, você altera o modo de condução. E eu coloquei agora no modo Sport. Aí, vamos voltar aqui no modo Eco. Eu estou a 90 km por hora. Vamos chegar a 100 aqui. 100 km por hora. Estou a 2.000, perto de 2.000 giros, abaixo, 1.700 giros agora. Coloquei no modo Sport, olha como ele já subiu para 2.100, ele sobe um pouquinho a rotação, muda um pouquinho o mapeamento do câmbio. Lembrando, né, esse motor é um motor 1.6 turbo, só a gasolina, TGDI, né, com injeção direta. E o câmbio é automatizado de dupla embreagem com caixa banhada a óleo, né? Ele tem 7 marchas esse câmbio. Por ser uma caixa banhada a óleo, apesar de ser de dupla embreagem, isso passa mais segurança, né? O Tigo 5X e acho que até o próprio Tigo 7 anteriormente tinha uma caixa também de dupla embreagem que era seca, e eu já tive experiência, né, com o Tigo 5X de ver a caixa patinando depois de alguns milhares de quilômetros, por ser uma caixa seca, né? É um problema crônico de câmbios de dupla embreagem com caixa seca. Esse aqui não tem isso, pelo menos eu não vejo muitos reportes disso em grupos de proprietários do Tigo 8. Parece que esse câmbio realmente tem mais durabilidade, mais segurança por ser uma caixa banhada a óleo. Porém é aquela coisa, né? Câmbio de dupla embreagem com caixa banhada a óleo, quando dá problema, a paulada é grande, né, em termos de custo aí de reparação. Mas é um câmbio que aparentemente é bem durável, esse do Tigo 8. E em termos de desempenho, né, vamos falar a verdade, desempenho, de conforto, esse carro aqui não deve nada aos concorrentes que ele tem, né, especialmente o Jeep Commander Flex, que acho que é o principal rival desse modelo. A gente pode colocar também o Volkswagen Tiguan, o Allspace, né? Embora o Tiguan não esteja em linha no momento, mas caso você esteja pensando em comprar um seminovo, Tiguan seminovo em comparação com esse carro, em termos, como eu falei, de conforto e desempenho, esse carro aqui não deve nada nem pro Commander, nem pro Tigo 8. O acabamento também não, aliás, pelo contrário, o acabamento dele a gente pode dizer que é bem superior ao do Tiguan e talvez superior também ao do Jeep Commander. Os bancos são muito confortáveis. Enfim, a principal questão desse carro é pós-venda, né? A Caoa tem uma questão aí com pós-venda, uma dificuldade de pós-venda já desde os tempos de Hyundai, né? E com a Caoa também a gente vê em grupos no Facebook o pessoal reclamando muito às vezes de demora para chegar peça, quando precisa de algum tipo de manutenção e tal. Os carros são confiáveis, mas quando precisa tem demora no atendimento, demora para chegar peça. Então é bom ficar de olho nisso antes de fechar a decisão de compra ao comparar o Tigo 8
com seus concorrentes. Bom, minha gente, estamos agora no meio aqui da Castelo Branco. Vou pegar a Castelo Branco inteira e eu escolhi esse trecho aqui para vocês, para a gente ver em ação o ACC, né, desse carro. Então a gente vai ligá-lo agora, aproveitar que tem carro na frente. Eu vou ligar aqui o controle de cruzeiro, que é no botão aqui no aro esquerdo, né, do volante, multifuncional. Liguei aqui, apertei para fazer a ativação e agora vamos aumentar aqui a velocidade. Ali, ó, ao lado do velocímetro numérico aparece a velocidade. Eu vou colocar um pouco acima dos 120 km por hora, porque a gente sabe que tem uma diferencinha aí sempre entre a velocidade que ele marca e a velocidade real do carro. Vou colocar aqui 123 km por hora. E junto a isso, vou selecionar aqui a distância que eu quero para o carro da frente. Liguei aqui o Lane Keep Assist, né? Olha, já começou a corrigir no volante. Às vezes ele desliga sozinho. É um pouco chato essa coisa de ficar mostrando que tá ligando e desligando. E aqui ele freou sozinho, ó. Ele percebeu o trânsito na minha frente e já começou a frear o carro. Eu não estou freando, não estou acionando o volante para corrigir a faixa. Então ele está fazendo tudo isso sozinho. Inclusive ele está bem distante aqui para o carro da frente. E eu não, só que eu não estou conseguindo medir aqui a distância. Não está aparecendo no quadro de instrumentos a distância para o carro à frente. Ah, agora sim, eu tenho que selecionar no quadro de instrumentos, eu tenho que ir para a tela e agora eu consigo selecionar a distância que eu quero. Eu vou deixar a distância mínima, ó, um pouquinho mais de 50 metros. Bem interessante. Só que você precisa selecionar no quadro de instrumentos para poder ver a informação. Isso é um pouco estranho. Então tá aqui funcionando o ACC com o assistente de permanência em faixa. E numa rodovia como essa, que é Castelo Branco, aí vira quase que uma condução autônoma, né? Vou mudar de faixa, vou ficar na faixa do meio e vamos embora. Só que claro, né, gente, tem que ficar com os pés aqui atentos, mãos atentas no volante, nada de querer dormir usando o ACC, viu? Até porque não pode, é proibido por lei. Olha o carro aqui entrando na minha frente, esse linha. Ele leu bem aqui a presença do linha, freou. Agora vamos ver se ele vai voltar a acelerar. Ele volta a acelerar, mas bem lentamente. Ele dá uma distância longa para o carro da frente. Essa retomada dele no ACC só que eu achei um pouquinho lenta. E este então é um pacote Max Drive, aí uma parte do pacote Max Drive do Tigo 8, ó. Tá indo sozinho aqui o volante, bem confortável, gostei. Bom, a gente está terminando aqui o trecho de Castelo Branco. Eu rodei todos os 315 quilômetros da rodovia Castelo Branco, uma das principais aqui, saindo de São Paulo. E agora eu vou pegar sentido Paraná. E o carro está aqui no computador de bordo mostrando um consumo de 10,7 km por litro. Na prática é menos. No final eu vou fazer esse cálculo para vocês, tá? Porque eu rodei 387 km até o momento com o primeiro tanque de combustível. E ele está aqui me dando uma autonomia de 87 km, cerca de 1/8 aí de tanque ainda, né? Esse tanque tem 51 litros. Então daí a gente pode extrair que deve ter ainda, acho que uns 7 km sobrando de combustível. Então daqui a pouquinho eu vou parar para fazer um reabastecimento. Algumas coisas aqui. Primeiro, esse carro ele realmente tem um motor bem elástico, então você consegue pegar a velocidade fácil. Eu rodei uma boa parte do trajeto com o controle de cruzeiro ativado, ali 123, 124 km por hora, porque se você deixa para pisar você mesmo, você vai muito fácil ali para 140, 150 km por hora, é sério, até porque ele também é muito estável e ele é silencioso, você não sente a velocidade vindo, isso é
É bem interessante, isso me surpreendeu muito positivamente. Ele é muito estável mesmo. Só o ruído de vento, que é um pouquinho maior aí a velocidades mais altas do que eu esperava. Outras coisas que me incomodaram um pouquinho. Primeiro, essa luminosidade aqui da tela do ar-condicionado, esse ar-condicionado digital aqui estilo Land Rover, quando o sol está incidindo, como agora, né, o dia está mais claro, ela fica bem ruim, até porque ela é toda em preta brilhante ao redor e atrapalha demais a visibilidade. Não gostei disso. Depois eu vou ver na central multimídia se tem como ajustar essa luminosidade aqui. E senti falta de pedal shifts, né, de borboletas para troca manual aqui das marchas no volante. Você só consegue fazer através da alavanca, a famosa alavanca joystick. Então vou parar agora para reabastecer e daqui a pouco voltamos. Bom, gente, fizemos uma parada aqui. Você está vendo que eu estou viajando em 2 pessoas, com a minha esposa aqui do lado. O carro está na reserva. Olha só os dados aqui. Eu rodei 400, pouco mais de 400 km com ele. Aí ele entrou na reserva. Então esse consumo que está mostrando aqui de 10,8 km por litro está um pouquinho otimista, mas como eu falei no final, vou fazer o cálculo para vocês. Uma outra coisa que eu queria mostrar aqui, ó, é na central multimídia, que nessa opção Cloud Drive você tem um manual da própria central multimídia. Eu achei isso muito bom, porque qualquer coisa que você quiser aprender a mexer aqui, inclusive para ver vídeo e tudo mais, tem aqui facinho no manual. Mas não achei nenhum lugar onde ajustar a luminosidade aqui desse sistema do ar-condicionado. Então quando tá muito sol, fica difícil de enxergar mesmo. Já estamos no Paraná. Aqui a gente tá pegando já uma rodovia de pista simples, uma rodovia mais sinuosa. A gente vê que já mudou bem a qualidade em relação à rodovia, né, em relação ao que a gente tinha antes. E eu tô andando sempre no modo eco, não coloquei mais no modo esporte porque quase não dá diferença em termos de desempenho, de resposta do acelerador. Ele tende a ser mais econômico. Gostei muito da direção. A direção, ela é elétrica progressiva e a velocidades mais altas ela fica mais rígida, ela é bem precisa. Ela é bem precisa, a direção. E só senti falta mesmo nas curvas, nas frenagens, né, de ter aqui as borboletas para poder fazer uma redução manual das marchas, né, e ter um aproveitamento melhor do freio motor. Se eu quiser fazer isso, eu tenho que jogar o joystick aqui no modo manual e fazer essa redução aqui pela alavanca, que não é tão cômodo quanto fazer aqui no próprio volante. Agora eu vou passar daqui a pouquinho ali por um trecho mais de curva e a gente vai poder observar que o Tigo 8 tem um ajuste de suspensão aqui para inclinação lateral da carroceria assim muito bom mesmo. Não é exagerado, embora o carro seja macio. Daqui a pouquinho vai ter uma curva um pouquinho mais fechada. Só que não é exagerado, né? O Tigo 5X, por exemplo, é um SUV mais exagerado nesse sentido, né? O carro inclina bem mais do que esse aqui, que curiosamente é um SUV maior. Então realmente achei muito feliz aí essa calibragem da suspensão do Tigo 8, que é uma curva um pouquinho mais longa. E aqui a gente vê como eu consigo contornar com muita estabilidade. E o nível de inclinação para um SUV desse tamanho, desse porte, é muito bom. Bom, minha gente, finalizamos o nosso teste. Eu não filmei nada na volta, né, que foram mais aí quase 600 km, porque quase todo o percurso foi à noite, então ia ser muito difícil de mostrar alguma coisa, a visibilidade não ia ser a mesma coisa, mas o percurso foi o mesmo que eu fiz na vinda, então, enfim, praticamente tudo foi igual. Eu fiz mais um reabastecimento depois daquele que eu mostrei para vocês. E
já vou mostrar para vocês o final aí, a parte do consumo. Antes, algumas coisas que eu queria comentar com vocês. Rodei à noite na estrada. Esse carro aqui, o Tiggo 8 Max Drive, tem aquele farol alto com comutação automática que funciona muito bem. Você sequer precisa ligar o farol alto. Quando ele vê que a visibilidade fica bem ruim, que a iluminação tá fraca, tá quase escuro, ele já liga o farol alto automático, e se ele vir um carro, né, apontando ali um farol, uma lanterna lá na frente, ele já desativa até um pouquinho cedo demais, mas por segurança para outros veículos, eu achei que ele funciona muito bem mesmo. Outra coisa que me agradou é a iluminação interna de todo o painel na parte da noite. Todas as teclas, todos os botões são iluminados. Aquela questão que eu falei para vocês dos comandos do ar-condicionado que ficam pouco visíveis no sol, quando tá à noite é o contrário, né? Eles ficam muito bem visíveis. Não descobri como configura a luminosidade aqui. Se você souber e eu não consegui, diz nos comentários para enriquecer aqui essa reportagem. Em relação ao ar-condicionado, minha única questão é a seguinte, vou mostrar para vocês. Olha só o que acontece, qualquer ajuste que eu fizer aqui no ar, ele vai mexer aqui na central multimídia, estão vendo? E isso vai bloquear a visibilidade da central quando você tiver com o Android Auto ligado e às vezes querendo mexer no mapa e tudo mais. Vai aparecer essa imagem do ar-condicionado no lugar da imagem do mapa. E eu achei isso ruim. Por quê? Porque a gente já tem a imagem aqui, a tela digital está aqui, a gente não precisa ter outra imagem digital confirmando o que já está aqui embaixo. Concordam comigo? Além de atrapalhar a imagem do mapa em algum momento, como por exemplo quando você estiver querendo fazer uma curva, precisar fazer uma conversão e saber exatamente onde você tem que virar. E agora, minha gente, vou mostrar aqui para vocês a questão da rodagem final. Ó, eu rodei no total 1.161,6 km com o Tiggo 8 Max Drive. Vai chegar nos 1.200 até a devolução desse carro. Devo andar mais uns 50, 70 km com ele, então vai chegar nos 1.200 km finais. Aqui no cluster ele está mostrando 11,1 km por litro. Mas a gente sabe muito bem que o que aparece ali no quadro de instrumentos, às vezes, muitas vezes, é um pouco otimista demais em relação ao consumo real do carro, tá? Então eu fiz o cálculo aqui em relação à quantidade de litros, né, que eu efetivamente usei ali no tanque, calculando pela capacidade do tanque de 51 litros. Você viu ali que tem um pouco menos de 1/4 de tanque neste momento, então eu usei um pouco menos de 3 tanques, né? Eu usei 2 tanques e um pouco mais aí de 3/4 de um terceiro tanque. Então foi com base nesse cálculo que eu fiz em relação à quilometragem que eu rodei ali, 1.161 km, e o total que ele me deu aqui foi 10,13 km por litro, com uma rodagem aí, a gente pode dizer, né, 90% em rodovia e 10% em perímetro urbano. Foi mais ou menos essa a rodagem. Gostou desse consumo? Não gostou? O seu Tiggo 8 faz parecido, não faz? Diz pra gente nos comentários. Diz se gostou desse vídeo, dessa avaliação, porque eu quero saber muito o que você pensa a respeito do Caoa Chery Tiggo 8 Max Drive. Aproveita, como eu falei, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações, é de graça, não custa nada e ajuda a gente demais. Segue lá a Mobiauto no Instagram, @mobiautobr. Se quiser me seguir também, @leohflx, de Félix, só as consoantes. E eu te vejo no próximo Mob Vlog. Um abraço e até lá.